Olá, queridos, graça e paz. Está sendo uma série assim maravilhosa para vocês, imagina para mim. Tenho recebido alguns comentários, as pessoas falando. Se tem abençoado a tua vida, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você possa também acionar os sininhos da notificação e fazendo assim você vai estar recebendo outros vídeos sobre assuntos bíblicos, amém? No objetivo de desenvolver pessoas. Você pode também compartilhar nas suas redes sociais. Bem, hoje nós vamos ver um pouco a respeito do propósito da prosperidade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E a prosperidade que Deus nos confia traz uma grande responsabilidade. Para que usufruemos da prosperidade bíblica, devemos compreender o seu propósito, pois somente assim continuaremos equilibrados a respeito desse assunto. Não são poucos os cristãos que partiram para um desequilíbrio no que diz respeito à prosperidade bíblica. E nós precisamos cada vez mais estar cientes do porquê o crente ele prospera. Jesus era próspero e sua prosperidade não se destinava a atender caprichos pessoais, mas dava-lhe condições de ter uma vida suprida bastante para viver bem e também cumprir a vontade de Deus, e ainda sustentar 12 discípulos no ministério, além de pobres e necessitados. Então nós vimos aqui pela palavra de Deus que Jesus ele não era um pobre necessitado. Jesus tinha suas necessidades supridas. Quando você estiver conversando com algum outro cristão que ele defende essa questão da simplicidade e da pobreza de Jesus, não é para você, vamos dizer assim, brigar com ele doutrinariamente falando. Simplesmente guarda teu coração para que ele não venha te convencer do contrário, nem também queira convencer ele de que Jesus era próspero e suprido. Se Deus não abrir os olhos do entendimento, jamais ele compreenderá. Então, qual é a vontade de Deus? Em João capítulo 6, versículo 39, Jesus diz assim: "E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia." E João 3,16 diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Amém? Então é importante nós entendermos isso e buscarmos, esse entendimento da vida eterna. Jesus é o nosso exemplo. Ele dedicou a sua vida a espalhar a verdade e libertar as pessoas, e confiou essa missão e autoridade à igreja, para continuar a obra que ele começou. Desta forma, Cristo usou os recursos financeiros que tinha para isto. Então eu e você precisamos aprender isso. Usar a prosperidade que Deus confia a mim e a você, na proporção do que ele nos confia, também para financiar a sua obra. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai." E Jesus foi para junto do Pai para interceder por nós. Devemos estar sempre prósperos, devemos esperar sermos prósperos, assim como Jesus era, contanto que nossa motivação seja a mesma que a dele. Na economia de Deus, prosperidade é um meio para o fim, evangelizar o mundo, além de bem-estar pessoal e de uma vida boa e digna. Deus não é glorificado quando eu e você passamos necessidade. Deus é glorificado quando eu e vocês temos uma vida boa e digna. E claro, nós podemos ser bênção na vida das outras pessoas. Como é que eu e você podemos ser bênção na vida das outras pessoas? Sendo cheios de boas obras, sendo financiadores da obra de Deus. Sabemos que a salvação ela é de graça, mas o caminho que leva a pregação da palavra de Deus necessita de recursos financeiros. E Deus deseja que eu e você venhamos a prosperar para que nós sejamos financiadores da sua obra aqui na terra. Então nós precisamos ter uma visão equilibrada. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Lá no Salmo 35, 27, está escrito isso. E o Novo Testamento está cheio de promessas de prosperidade
para os que cumprem a vontade de Deus. Entretanto, Deus não deseja que sejamos extremistas, amém? Então é importante nós entendermos, nem estarmos de um lado da estrada, ou seja, vivemos em necessidade, em falta, mendigando, pedindo, nem estarmos do outro lado da estrada, né? Onde nós precisamos entender que não é que Deus não nos torna prósperos para que a gente tenha uma vida extravagante, amém? Para que a gente venha mostrar para as pessoas o quanto Deus tem nos prosperado. Não é esse o objetivo da prosperidade. Deus também não é engrandecido quando vivemos de maneira extravagante, dedicando todo o nosso tempo e atenção à busca de riquezas e aos bens que podemos adquirir por meio delas. O cristão deve compreender o lugar de cada coisa e andar como Jesus andou, sem ansiedade acerca das coisas terrenas, do que comer, vestir, morar, mas também sabendo que Deus supre as necessidades do crente segundo a riqueza dele, ou seja, de forma abundante. Então, nós vemos aqui um equilíbrio, nem necessitados e aflitos, nem esbanjadores e gananciosos. Nós precisamos ter cuidado com relação à prosperidade que Deus nos confia. Amém? Paulo ensinando a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, muitas pessoas chegam necessitadas na igreja e ouvem essa palavra de prosperidade e é impressionante como elas mudam de vida, mas elas se apegam às coisas, aos bens e acabam se transpassando a si mesmos com muitas dores. O perigo é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. A prosperidade é uma bênção e não uma maldição. E o crente deve saber se manter no equilíbrio, nem amar o dinheiro, nem considerá-lo um mal. Me responda aqui embaixo, como é que você vê essa questão do dinheiro? E esse conhecimento do amor ao dinheiro traz equilíbrio na sua vida? Nós podemos entender isso na vida de alguns. E não quer dizer porque alguns vieram a naufragar na fé, eu e você precisemos também passar por esse caminho. É por isso que nós estamos sendo expostos a essa palavra, para que nós possamos blindar o nosso coração e entender a medida de Deus. A medida de Deus não é somente que eu e você tenhamos suficiente. Isso é uma visão muito egoísta. Mas Deus deseja que eu e você tenhamos mais do que nós precisamos, porque Ele quer que tenhamos de sobra para ajudar outras pessoas e também para investir no seu reino. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, no Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre em tudo o que necessitem, e ainda mais do que é necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Olha, os cristãos são chamados a andar nas boas obras. Eles não são salvos pelas boas obras, mas eles são salvos para andar nas boas obras. Como é que eu e você vamos ser ricos de boas obras se a gente não tem nem para suprir as nossas necessidades? Então Deus nos supre segundo a sua riqueza, não de acordo com a nossa medida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele irá nos confiar cada vez mais a administração de recursos financeiros, se Ele encontrar em nós integridade para isto. Amém? Então Deus precisa encontrar em mim e em você integridade, equilíbrio na questão financeira. Porque Jesus diz lá em Lucas 16, 10 e 11, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então é importante nós entendermos que fidelidade começa no pouco. Se nós formos fiéis no pouco, quando a gente estiver sobre o mundo, a gente vai continuar sendo fiel. Agora, se nós somos infiéis no pouco, amados, quando o muito chegar, vai ser maldição na minha vida e na tua vida. Como Paulo diz a Timóteo,
né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça. Cobiça de quê? De querer ter cada vez mais, passando por cima das pessoas, defraudando as pessoas, comprando e não pagando, tomando empréstimo e não cumprindo com aquilo que tomou emprestado. Amém? Sendo desleal com aqueles que te dão a mão e te ajudam. Essas pessoas elas só vão de mal a pior e podem até perder sua salvação. Então entenda, existe um propósito por trás da prosperidade financeira. E é isso que nós vamos ver nos próximos vídeos. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.